De Platão, a Apologia de Sócrates, ao som de Sonata ao Luar de Beethoven, primeiro e segundo movimento. Primeira parte. Sócrates apresenta sua defesa. Capítulo 1. O que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivamente falavam. Contudo, não disseram, eu o afirmo, nada de verdadeiro. Mas entre as muitas mentiras que divulgar, uma acima de todas eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não serdes enganados por mim, como homem hábil no falar. Mas então, não se envergonham disso, de que logo seriam desmentidos por mim com fatos. Quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador, essa me parece a sua maior imprudência. Se todavia não denominam hábil no falar aquele que diz a verdade, porque se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não porém à sua maneira. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade, mas ao contrário eu vou-la direi em toda a sua plenitude. Contudo, por Zeus, não ouvireis por certo, cidadãos atenienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras, ou adornados como os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vieram à boca, pois estou certo de que é justo o que eu digo, e nenhum de vós espera outra coisa. Em verdade, nem conviria que eu nesta idade me apresentasse diante de vós, ó cidadãos, como um jovenzinho que estuda os seus discursos. E todavia, cidadãos atenienses, isso vos peço, vos suplico, se sentirdes que me defendo com os mesmos discursos, com os quais costumo falar nas feiras, perto dos bancos, onde muitos de vós tendes ouvido, e em outros lugares, não vos espanteis por isso, nem provoqueis clamor. Porquanto há o seguinte: é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, na idade de mais de 70 anos. Por isso, sou quase estranho ao modo de falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida perdoaria. Se eu falasse a língua e maneira pelas quais tivesse sido educado. Assim também, agora vos peço uma coisa que me parece justa. Permiti-me, em primeiro lugar, o meu modo de falar, e poderá ser pior ou mesmo melhor. Depois, considerai o seguinte, e só prestai atenção a isso, se o que eu digo é justo ou não. Esta, de fato, é a virtude do juiz, do orador, dizer a verdade. Capítulo 2. É justo, pois, cidadãos atenienses, que em primeiro lugar eu me defenda das primeiras e falsas acusações
que me foram apresentadas e dos primeiros acusadores. Depois me defenderei das últimas e dos últimos, porque muitos dos meus acusadores têm vindo até vós já há bastante tempo, talvez anos, e sem jamais dizerem a verdade. E esses eu temo mais do que Anito e seus companheiros, embora também sejam temíveis os últimos. Mais temíveis, porém, são os primeiros. Ó cidadãos, os quais, tomando a maior parte de vós, desde crianças vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca. Esses cidadãos atenienses que divulgaram tais coisas são os acusadores que eu temo, pois aqueles que os escutam julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Pois esses acusadores são muitos e me acusam já há bastante tempo. E além disso, vos falavam naquela idade em que mais facilmente podíeis dar crédito, quando éreis crianças e alguns de vós muito jovens, acusando-me com pertinaz tenacidade, sem que ninguém me defendesse. E o que é mais absurdo é que não se pode saber nem dizer os seus nomes, exceto talvez algum comediógrafo. Por isso, quantos por inveja ou calúnia vos persuadi, e os que convencidos procuravam persuadir os outros, são todos, por assim dizer, inabordáveis, porque não é possível fazê-los comparecer aqui, nem refutar nenhum deles, mas devo eu mesmo me defender, quase combatendo com sombras e destruir, sem que ninguém responda. Admite também vós, como eu digo, que os meus acusadores são de duas espécies, uns que me acusaram recentemente, outros há muito dos quais estou falando, e convide que devo me defender primeiramente desse, porque também vós os ouviste acusar-me em primeiro lugar, e durante muito mais tempo que os últimos. Ora bem, cidadãos atenienses, devo defender-me e empreender remover de vossa mente, em tão breve hora, a má opinião acolhida por vós durante muito tempo. Certo, eu desejaria consegui-lo e seria o melhor para vós e para mim, se defendendo-me obtivesse algum proveito, mas vejo a coisa difícil e bem percebo porque. De resto, seja como Deus quiser, agora é preciso obedecer à lei em defender. Capítulo 3. Prossigamos, pois, e vejamos de início qual é a acusação, de onde nasce a calúnia contra mim, baseado no qual Meleto me moveu esse processo. Ora bem, que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata da acusação jurada por esses tais acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Tal é mais ou menos a acusação, e isso já vistes vós mesmos na comédia de Aristófanes, onde aparece aqui e ali um Sócrates, que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito nem pouco, e não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há sapiência nela, mas o fato é, cidadãos atenienses, que de maneira alguma me ocupo de semelhantes coisas, e apresento testemunhas, vós mesmos,
e peço-vos informeis reciprocamente, mutuamente vos interrogueis. Quantos de vós me ouviram discursar algum dia, e muitos dentre vós são deles? Perguntai-vos uns aos outros, se qualquer de vós jamais me ouviu orar muito ou pouco em torno de tais assuntos, e então reconhecereis que tais são, do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. Capítulo 4. Na realidade, nada disso é verdadeiro, e se tendes ouvido de alguém que instrua e ganho dinheiro com isso, não é verdade? Embora em realidade isso me pareça bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens, como Gorgias Leontino, pródigo de Co e Hípias de Élide. Porquanto cada um desses, ó cidadãos, passando de cidade em cidade, é capaz de persuadir os jovens, os quais poderiam conversar gratuitamente com todos os cidadãos que quisessem. É capaz de persuadir a estar com ele, deixando as outras conversações, compensando-os com dinheiro e proporcionando-lhes prazer. Mas aqui há outro erudito de Paros, o qual eu soube que veio para junto de nós, porque encontrei por acaso um que despendeu com os sofis mais dinheiro que todos os outros juntos. Cálias de Hipônico tem 2 filhos e eu o interroguei: Cálias, se os seus filhinhos fossem poldrinhos ou bezerros, deveríamos escolher e pagar para eles um guardião, o qual os deveria aperfeiçoar nas suas qualidades inerentes. Seria uma pessoa que entendesse de cavalos e de agricultura. Mas como são homens, qual é o mestre que deves tomar para eles? Qual é o que sabe ensinar tais virtudes? A humana e a civil. Creio bem que tens pensado nisso. Uma vez que tem 2 filhos, haverá alguém ou não? Certamente, respondeu. E eu pergunto, quem é? De onde e por quanto ensina? Eveno, respondeu de Paros, por 5 minas. E eu acreditaria Eveno muito feliz, se verdadeiramente possui essa arte e a ensina com tal garbo. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse tais coisas. Entretanto, o fato é, cidadãos atenienses, que eu não sei. Capítulo 5. Algum de vós aqui poderia talvez se opor a mim. Mas Sócrates, que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesses te ocupado em coisa alguma, diversa das coisas que fazem os outros, na verdade não terias ganho tal fama e não teriam nascido acusações. Dizes, pois, o que é isso, a fim de que não julguem a esmo. Quem diz assim parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa produtora de tal fama e de tal calúnia. Ouvi-me. Talvez possa parecer a algum de vós que eu esteja gracejando. Entretanto, sabei-o bem, eu vos direi toda a verdade, porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é talvez propriamente a sabedoria humana. É em realidade arriscado ser sábio nela, mas aqueles de quem falávamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana, ou não sei que dizer porque certo não a conheço. Não façais rumor, cidadãos atenienses, não fiqueis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qualquer coisa absurda, pois que não é meu o discurso que estou por dizer,
mas refiro-me a outro que é digno de vossa confiança. Apresento-vos de fato o Deus de Delfos, como testemunha de minha sabedoria, se eu a tivesse e qualquer que fosse. Conheceis bem Xenofonte, era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso partido democrático, e participou de vosso exílio, e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Xenofonte, veemente em tudo aquilo que empreendesse. Uma vez, de fato, indo a Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E não façais rumor por isso que digo. Perguntou-lhe, pois, se havia alguém mais sábio do que eu. Ora, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio. E a testemunha disso é seu irmão que aqui está. Capítulo 6. Considerai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras. Sei bem que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Certo que não é possível. E fiquei por muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores da sabedoria, com a intenção de refutar por meio dele, sem dúvida, o oráculo e, com tais provas, opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio do que eu, enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era cidadãos atenienses. Um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros, e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele e de muitos dos presentes. Então pus-me a considerar de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, porque, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem saber, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso. Ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também desse e de muitos outros. Capítulo 7. Depois prossegui sem mais me deter, embora vendo amargurado e temeroso que estava incorrendo em ódio. Mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Para procurar, pois, o que queria dizer o oráculo, eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, me aconteceu o seguinte. Procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros reputados ineptos eram homens mais capazes quanto à sabedoria. Ora, é preciso que eu vos descreva os meus passos, como de quem se cansava, para que o oráculo se tornasse acessível a mim. Depois dos políticos fui aos poetas trágicos, e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que entre esses
eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles. Tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer para aprender também alguma coisa com ele. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la, pois que estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em poucas palavras direi ainda em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates. E em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. O mesmo me parece acontecer com os outros poetas, e também me recordo de que eles, por causa das suas poesias, acreditavam-se homens sapientes, ainda em que outras coisas nas quais não eram. Por essa razão, pois, andei pensando que nisso eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos.